Boa tarde, professora. Eu sou Fabiana, do município de Barrolândia. No início eu falei que eu tinha feito um trabalho a respeito da tecnologia assistiva. E hoje, ouvindo falar novamente e vivenciando no contexto da realidade de nossas escolas lá em Barrolândia, gostaria de fazer uma pergunta para você, para me ouvir um ponto de vista diferente do meu. Qual que é a maior dificuldade de aceitação por parte dos professores, da equipe da escola, para implantar a tecnologia assistiva dentro das escolas públicas, principalmente nas séries iniciais e na creche? Mais uma pergunta? Cadê a pergunta de Xander? Eu pensei que não poderia fazer, já vou fazer também para o professor. Professor Latislau, com relação ao comitê, que foi feita a mobilização no mês de maio, no meu ponto de vista, lá de rede, de município pequeno, que meu município tem aproximadamente 5.000 pessoas, e nós não temos 800 alunos, como que nós poderíamos fazer com que realmente o comitê ele fosse validado? Porque nós temos uma solicitação para o batalhão, porque precisava de um representante, né, da Polícia Militar, e até hoje a minha secretaria não recebeu a devolutiva. E se você sabe como é que anda essa questão desses comitês dentro dos municípios, até mesmo a nível de rede estadual. Vamos passar para os colegas agora. Você falou da questão da dificuldade para implementar essas tecnologias na educação infantil? Sim. Na verdade, não é dificuldade. A gente já tem esses recursos, como eu disse para vocês, recursos de tecnologias assistivas não são só tecnologias de alto custo, né, igual a gente comentou. A gente tem para a educação infantil, desde os jogos pedagógicos, os sistemas de comunicação aumentativa alternativa, construção de materiais, tudo se torna recurso de tecnologia assistiva. E na educação infantil, a gente consegue, nós mesmos professores, no chão da sala, a gente consegue confeccionar esses recursos. Agora, é claro que é necessário também a gente fazer a aquisição de recursos de alta complexidade, que eles também ajudam no processo de desenvolvimento da aprendizagem das nossas crianças. Mas, enquanto a gente não tem essa possibilidade, ou não tem esse equipamento, esse recurso, a gente consegue também fazer adaptações metodológicas, flexibilização curricular, a gente consegue promover todo esse arsenal de recursos acessíveis para trabalhar com criança, no caso, por exemplo, que a gente trabalhou aqui com deficiência, mas também sem deficiência. Consegui te responder? Com relação a obter e utilizar esses recursos, a nossa maior dificuldade quanto rede do município foi o que foi dito pela manhã pelo professor. O professor entender que ele precisa se apropriar daquele recurso, saber como manusear, saber como lidar, para então levar para o ambiente da sala de aula. A nossa dificuldade quanto município é essa. Muitas vezes, eu não sei se foi ontem, ou se foi numa palestra recente, você está numa escola, você sabe que tem um mapa, por exemplo, tem um curso lá, mas quantas vezes você já utilizou ele? Né? Muitas vezes o professor fala assim, não vou fazer uma atividade adaptada, por exemplo, os brinquedos holísticos mesmo, que é utilizado na educação infantil. É uma coisa que é de fácil acesso financeiro, né? Porque você vai lá, recicla e produz material. Mas nem todo mundo se disponibiliza a usar, porque não quer ter o momento de planejamento, de executar, elaborar o objeto para depois levar para a sala de aula. Eu vejo também que na tecnologia assistiva, até mesmo com relação à tecnologia, né? O uso das tecnologias, seja data show, seja outra tecnologia para trabalhar dentro da sala de aula, a nossa maior dificuldade quanto município que foi o meu objeto de pesquisa em 2017, o querer, do eu querer fazer parte daquele processo, eu querer levar para o meu aluno
recurso que vai ser tanto benefício para mim, quanto professor, quanto para o aluno. E sim, se você teria alguma luz para a gente levar para o município. Até mesmo você ir lá e falar. Porque assim, quando eu fiz o trabalho, foi apresentado para a rede. Mas dizem que santo de casa não faz milagre, né? Talvez uma pessoa indo lá falando sobre o tema. Inclusive, o nosso déficit é muito grande na sala de atendimento educacional especializado por causa disso. Uma luz eu posso te ajudar, né? Mas milagre eu não faço ainda. Agora, uma coisa que a gente tem que ter, igual assim, esse momento que vocês estão tendo, ele é extremamente importante e é fortalecedor para as nossas práticas. Um momento de formação continuada, ele é extremamente rico. Então, a gente precisa estar, sim, absorvendo, construindo, tentando buscar as práticas. E é um movimento que precisa ser de mão dupla. Tanto o sistema está oferecendo, mas os professores também estarem buscando essa formação. Claro que às vezes não é tão fácil como a gente gostaria que fosse, né? Às vezes tem cursos que não são tão acessíveis, mas que ou a gente não tem esse tempo todo para estar fazendo. Então, por isso, quando a gente tem esse momento aqui, eu acho que a gente tem que abraçar e aproveitar. A gente está tendo, a fala do professor Ladislau foi maravilhosa. Então, assim, a gente está vendo essa oportunidade de estar com pessoas que estão estudando, que estão promovendo pesquisas, que estão buscando, estão trazendo resultados, e a gente precisa levar isso para as nossas escolas, mudar as nossas práticas de fato, para que a gente não fique só no discurso de que o ideal seria isso e o real é isso. A gente pode transformar as nossas práticas. Claro que também é um movimento de, igual eu falei da aprendizagem colaborativa, é a gente trabalhar em rede, a gente trabalhar aqui uma rede, né, o projeto, em rede. Então é uma forma, por exemplo, eu sou da secretaria e também transito aqui na UFD, Secretaria Estadual de Educação, vocês no município. A gente está fazendo esse movimento de rede, de nos fortalecer, mas a gente também, enquanto pessoa, enquanto profissional, está buscando promover, buscar crescer e promover melhor qualidade dos nossos atendimentos. O AE ainda é um gargalo, sim, a gente sabe disso, a gente está buscando, a UFD está em parceria com o MEC para trazer mais cursos, já foram aprovados novos cursos na área da educação especial, então a gente está tentando corrigir esse déficit, é ainda uma área que a gente precisa muito trabalhar. E assim, quanto mais profissionais estiverem imbuídos nesse processo, para que a gente possa melhorar a qualidade do atendimento para criança com deficiência, ou para as crianças que são público da educação especial, melhor vai ser para todos. Então, assim, é envolver também não só os professores, a família. Às vezes, quando a gente pensa assim, na construção você falando de recursos, às vezes o recurso melhor que a gente precisa ter, e a gente brinca lá no nosso trabalho, é a acessibilidade atitudinal. Começa em mim, né? Então a inclusão precisa começar em mim. Eu começar a perceber que a minha prática precisa ser modificada para que de fato eu faça a diferença na vida daquela criança. O atendimento educacional especializado, ele só é especializado justamente para que faça diferença na vida e no processo desse estudante. Então eu acho que é contínuo. É processual, mas ele precisa ir acontecendo e a gente está evoluindo, fortalecendo essa rede. Qual é o seu nome, professora? Fabiana. Professora, eu não estou acompanhando essa instituição dos comitês, não faço parte desse projeto, mas a sua pergunta já me chama a atenção, porque se você tem dúvidas, é sinal de que talvez esta implantação não envolva um diálogo com os atores principais, que são vocês, né? Atrizes e atores, agentes que promovem a educação. Então, tem um aplicativo, Escola Segura. A gente sabe que o aplicativo ele permitirá uma comunicação mais célere, né, entre a comunidade escolar e os agentes de segurança. Mas quando você me faz essa pergunta, você talvez aí já traga o indício de que essa construção não está envolvendo professoras, professores e gestores, e precisa envolver, porque a entrada dos agentes de segurança na escola, ela é um tanto quanto delicada, conforme eu disse. O policial ele não é treinado para estar em um ambiente escolar, né? O policial é treinado para proteger o patrimônio de quem possui a propriedade privada.
A gente sabe disso, mas eu não acompanho, não faço parte de nenhuma comissão, tá bom? Eu só ouço falar sobre a implantação destes comitês. Tem mais? Convidada. Boa tarde. Sou de Xambioá. Eu ouvindo aqui os dois palestrantes, quero parabenizá-los pela oportunidade de buscar um pouquinho de conhecimento, dividir um pouquinho com a gente, né? É muito bom ouvir-los. Eu quero, na verdade, buscar um apoio com relação à implementação do NAE, nas escolas, então, Núcleo de Atendimento Educacional. Temos um desafio muito grande com relação à educação inclusiva, como a própria Ana falou, que é um gargalo ainda, né? Temos um público de professores ainda muito leigo com relação a tratar a temática, a problemática, e agora os municípios estão com o desafio de implementar o NAE. Em Xambioá nós iniciamos já, porém, nós estamos com um grande desafio. Como direcionar uma política, embora já tenha uma lei amparando tudo, mas não tem um apoio de formação. Existe algum núcleo que possa apoiar os municípios para que a gente possa, de fato, implementar essa política, né, de implementação da equipe multidisciplinar? Existe legislação, existe, né? A gente já tem isso instituído. A questão também é como que vocês estão prevendo essa implementação no município de Xambioá, como é que vai ser essa questão da contratação? É isso que vocês estão com essa dificuldade? Oi. Já conseguimos fazer a contratação do assistente, né, um assistente social e um psicólogo. Porém, o que a gente percebe é que o direcionamento está voltado muito para o assistente, aquela área clínica, né, o psicólogo também clínico, e a gente sente uma necessidade de um olhar voltado para o contexto educacional. Olha, muito interessante a pergunta. Gente, nós estamos vivendo um momento muito intenso. Então, ao mesmo tempo em que a Lei 13.935 nos traz um alento e uma satisfação, eu me lembro que eu ainda era aluno de graduação em 2013, quando o então vereador do município de São Paulo, Eliseu Gabriel, envolvido na PL que se desdobrou nessa lei, entrou na sala de aula. Eu estava tendo aula de psicologia escolar com a professora Roseli Fernandes, que foi presidenta da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional no último biênio, e eu ainda era um garoto, e eles falavam: olha, nós estamos com um projeto de lei porque um dia haverá a presença de psicólogos e psicólogas nas escolas. Na época nem falavam ainda sobre a figura do assistente social. E ali a professora já dizia: olha, quando isso acontecer, nós estaremos em uma situação muito complexa. Por quê? Por um lado, a entrada de psicólogos e assistentes sociais na escola nos traz alento e abre expectativas para que as escolas consigam abranger dificuldades de aprendizagem e problemas que precisam ser resolvidos a fim de que as crianças tenham garantido o acesso a uma educação plena, crianças, adolescentes e adultos. Por outro lado, a gente vivencia esse momento com muito temor. Por quê? Porque a formação, vou falar da minha área de psicologia, a formação de psicólogas e psicólogos ainda é predominantemente clínica, eurocentrada, elitista. E aí eu falo com muita tranquilidade do meu curso, que inclusive no momento eu estou coordenador daquele curso, e eu critico abertamente o nosso curso, e me critico e me responsabilizo. O nosso curso está no interior, na cidade de Miracema, e agora os estudantes que estão em fase de produção de trabalho estão nos dizendo:
refaça, porque vocês estão usando 90% do tempo para propagarem discursos produzidos por intelectuais brancos, europeus, de classe média, e essas teorias não estão dando conta da nossa complexidade, da questão territorial, da questão indígena, da questão racial, né? Então, o nosso curso, que é interiorizado, tem ainda uma hegemonia clínica, individualista e psicologizante. Imagine os cursos das instituições privadas em que os professores não têm a mínima liberdade para abordarem a saúde mental e o desenvolvimento sob um olhar crítico. Eles precisam trabalhar com a psicologia comportamental. Então, o que está acontecendo? Muitos psicólogos e psicólogas estão entrando nas escolas e estão reproduzindo aquilo que a lei pede para que não seja reproduzido, que seria uma prática clínica. Uma dica para a psicóloga que lá está: ela precisa trabalhar sempre em diálogo, sempre em parceria com a assistente social, com as professoras, com a gestão. É possível oferecer uma escuta qualificada aos pais e às crianças? Mas a ênfase do trabalho não deve ser essa ênfase voltada aos indivíduos, mas sim às relações entre alunos e professores. Então, cabe à psicóloga e ao psicólogo e à equipe multiprofissional participar do planejamento pedagógico. Eles podem se envolver na construção do projeto político-pedagógico também, porque faz parte do papel deles. Trata-se de uma atuação que se dá em parceria, sempre ao lado, sempre com base em alianças, e nunca no sentido de tentar impor na escola um olhar clinicista. E eu estou com muita preocupação, porque a gente sabe que já existe uma tendência para a intensificação das práticas assentadas no discurso biomédico, esse discurso que rotula, classifica e busca um diagnóstico para cada pessoa. Se eu trouxer o DSM aqui e aplicar nesse auditório, não vai escapar ninguém. Eu mesmo já vou entrar ali em algum quadro psicopatológico no campo de algum quadro de ansiedade, não vai escapar ninguém, porque esses manuais, eles são feitos com esse objetivo mesmo, de classificar, de enquadrar os indivíduos. Eles têm a sua importância, mas a gente precisa, professora, tomar cuidado com práticas que reproduzem esse discurso médico, que tem heranças eugenistas, higienistas e que não colaboram com aquilo que a gente precisa promover, que seria uma educação democrática. Eu queria só participar do debate aqui, que o colega levantou. Vou falar em ponto pedagógico, né? Psicólogo, pedagogo, né? A gente louva, né, o ingresso de profissionais de serviço social da psicologia na educação. A gente sabe que muitos colegas não louvam essa iniciativa, né? Mas por que é importante a presença deles? Porque a educação é uma prática social e cultural, e ela precisa ser olhada e tratada por diferentes especialistas, né? Só que dentro de um quadro em que não aparece somente a visão do pedagogo, a visão do psicólogo, a visão do assistente social, a visão do educador físico e de outros profissionais, né? Então, não se trata de reduzir a sua dimensão pedagógica, como querem a maioria dos pedagogos, né? Por outro lado, veja, não dá também, aí nesse sentido, eu acho que está correta a análise de que, veja, a escola, no seu projeto pedagógico, e isso foi trabalhado muito nesse curso aqui, nesse projeto de formação, a escola, no seu projeto pedagógico, precisa deixar claro isso, porque senão vai acontecer isso, ou seja, o assistente social vai querer também, ele vai querer olhar a educação a partir do seu campo científico, do seu campo de estudo, o psicólogo também. Então, todo mundo olhando a educação a partir do seu campo científico não vai ajudar a escola. Então, todo mundo tem que olhar para a educação a partir da educação, né? Ali tem uma criança que está num processo de formação humana, né? Ali tem um adolescente que está num processo de formação humana, e é preciso ações de conduta. Por isso que as equipes têm que ser multidisciplinares. Por quê? Porque quem trabalha na educação infantil
que nos anos iniciais do primeiro ou quinto ano é pedagogo. O pedagogo tem que ter uma formação multidisciplinar e tem que saber atuar com outras equipes disciplinares, tipo psicólogo, assistente social. Só que esse povo tem que conversar na escola. Não adianta o psicólogo chegar na escola como doutor, né? Eu vou aqui clinicar, né? Então, ninguém quer transformar a escola no divã, né? Ninguém quer transformar a escola no CREAS, no CRAS. Entende? Escola no CRAS, na CREAS, né? Escola é uma instituição de formação humana em que cada um tem seu papel cumprir. Nesse sentido, eu acho que esse debate precisa acontecer na escola, que a presença desses profissionais vai provocar coisas boas e coisas ruins, se não souber lidar com isso, né? Mas eu acho que foi bom a deixa aqui, porque me instigou, porque eu trabalho aqui no curso de pedagogia e os estudantes perguntando, e aí? É bom ou ruim? É ótimo. Agora, é ótimo se souber trabalhar, né? Se houver diálogo, né? Se houver convergência de trabalho. Se não, vai ser cada um disputando ali um espaço e vai criar territórios feios. Muito bom essa provocativa, porque a gente até fala na questão, eu estou aqui falando enquanto pedagoga da educação inclusiva, eu sou fruto aqui da UFT, né? Então é uma coisa que eu amo e levanto a bandeira e estou aqui para deixar o povo da pedagogia doido, porque eu quero trazer para a UFT discutir essa bandeira, levantar a bandeira da inclusão, mas no sentido que a gente quer é que olhe para o sujeito, né? Para que a pessoa que está ali em processo ela também seja olhada, não pela deficiência. Então, a gente, na questão da deficiência, a gente não olha pelo conceito clínico, a gente olha pelo contexto social. Por isso, a gente tem a avaliação biopsicossocial, né, para que olhe o sujeito, não rotule. Porque, igual como o professor Ladislau falou, se fosse agora, a gente trazer o DSM-5 aqui, todo mundo ia ter algum laudo. O CID ia estar valendo aqui para tudo. Então, a gente está vendo no conceito de classificação da funcionalidade, de observar o que é aquilo ali. É a pessoa, ela tem uma deficiência, mas e aí o que essa pessoa traz? Por isso que a gente, quando eu trouxe a temática de tecnologias assistivas, para mostrar para vocês como que aquele sujeito aprende. Porque nada adianta estar com o celular aqui, top de linha, e eu trazer para ele se você não consegue enxergar o sujeito, a criança que está ali. Quando eu provoquei vocês para saírem de lugar, foi no sentido da gente também fazer essa provocativa em nós. Né, que a gente está ali, como a gente cobra de uma criança que está em processo, se ela ainda nem consegue desenvolver, se eu quero só resultados? Não, a gente tem que olhar no ser humano. E a gente está, igual com profissionais que estão vindo para a escola, mas a gente precisa agregar, fortalecer, não segregar, não excluir, não rotular. É fortalecer esse movimento para que a gente possa ter, de fato, uma educação para todos e de qualidade. A gente está aberto. Última rodada de perguntas ou declarações, né? Estamos aqui nos últimos cenários do seminário de encerramento. Se alguém quiser fazer alguma declaração de agradecimento, ou de crítica também, também de avaliação, que precisa melhorar esse projeto. Né? Oi, boa tarde. Eu sou de Xambioá, chamo Maria dos Passos. E assim, eu achei bem interessante quando as assistivas. E assim, eu vejo a questão da resistência dos profissionais que estão. A Escola do Trabalho tem uma demanda bem significativa de alunos que tem algum tipo de deficiência, que precisa ser trabalhado de um modo diferente, mas a gente vê a dificuldade que aquele professor tem, devido a ele já ter bastante ano de carreira, ele acha que a prática dele é a certa e ele não quer usar a escola possui muitos recursos que já a gente compra pronto, outros que a gente produz e aquele professor tem a resistência. Se você tiver alguma dica, assim, o que a gente pode fazer para provocar este profissional, assim, alguma coisa, assim, se você
você tiver, tá assistindo, não aprendeu a fazer dinâmica, mas de repente tem uma dica que vem assim ajudar. Então, a Natália trabalha comigo tem pouco tempo, que ela entrou na nossa equipe, mas uma coisa que a gente brinca muito nesse sentido, assim, eu acabei de dizer, a acessibilidade atitudinal. É você ter essa atitude de entender, né, que o movimento, por exemplo, da inclusão, ele precisa começar em mim. Eu preciso começar a entender o respeito às diferenças, né? Por exemplo, uma colega fez aqui durante a dinâmica que a gente fez, ela ficou sentada e a outra comentou. Então, às vezes, por exemplo, como eu quero cobrar isso de um aluno ou de uma pessoa se eu não consigo entender o que está acontecendo com ele? Porque é muito fácil eu julgar, é muito fácil eu rotular. E isso é o que mais acontece e a gente acaba não fazendo a diferença. Agora, sim, uma criança que está, igual a gente tem crianças autistas ou crianças que têm TDAH, que estão tomando medicações fortes, medicações que acabam tendo um comprometimento no sistema metabólico, né, um comprometimento no processamento cerebral. Então a gente tem que entender que às vezes determinado comportamento não é da criança, é às vezes uma reação, o professor Ladislau pode me ajudar nisso, mas é uma reação da medicação. Então a gente também entender, claro que o professor ele já está com muita coisa mesmo, e a gente não é omisso a isso, a gente sabe que tem muita demanda. E no atendimento educacional especializado, a gente tem muita demanda em relação a também a questão de formação dos professores. A gente precisa muito do professor fazer esse movimento se fortalecer, porque a demanda ainda é muito grande. E, como você disse, assim, o professor, o que eu posso fazer? Eu acho que assim, a gente tentar ter a empatia e pensar, e se fosse com um filho meu? E se fosse comigo? Eu gostaria que meu filho fosse para a escola e não fosse atendido, de fato, da maneira como ele merece? Que ele fosse deixado de lado? Que ele está nessa inclusão às avessas? Não. Talvez eu precise também modificar a minha prática e começar a pensar. Eu não posso forçar. A gente tem a lei que garante isso. Mas eu não posso forçar o profissional a mudar a sua prática. Ele precisa entender que aquela criança ela precisa ser atendida e que o meu atendimento vai fazer a diferença. Eu falo com as meninas lá da nossa equipe que não adianta, se você quer trabalhar educação especial, ela não é para qualquer um. Você tem que entrar ali sabendo que a sua prática, de alguma maneira, vai interferir na vida daquela criança. E eu espero que seja de maneira positiva. Então, eu até falo, eu brigo muito e luto muito por isso. A professora Zaira, que é minha mentora, a gente fala muito sobre isso. Falei, professora, não adianta só a gente ficar aqui no discurso e a prática não modificar. Então a gente precisa pensar nisso. Esse momento que a gente está tendo aqui, que vocês levem isso aqui para vocês, para a prática de vocês. Teve essa oportunidade, o que a gente vai poder fazer? Vai ter momentos que vai ser difícil, mas a gente não pode desistir, a gente tentar modificar essa prática. Sair um pouco desse discurso e fazer de fato a coisa acontecer. Vou dizer algo na linha que a professora Graziele falou. E tomando como exemplo uma experiência recente que nós tivemos lá em Miracema, em que 4 alunas do curso de psicologia ficaram receosas quando eu disse para elas trabalharem com os professores, porque nós fizemos lá uma primeira reunião e alguns professores se mostraram resistentes. Nós fomos falar sobre os plantões. E daí as meninas ficaram comigo, mas professor, nós ainda somos alunas, eles já são formados, são professores, como nós vamos trabalhar com eles? E daí eu disse, fiquem tranquilas, o professor precisa de momentos de interação, momentos em que a ludicidade seja levada em consideração, conforme nós vimos aqui na palestra da professora, em que em um primeiro momento nem todo mundo se animou, mas daqui a pouco todo mundo estava fazendo parte da dinâmica. Então, professora, para os professores utilizarem esses recursos, as tecnologias assistivas, eu recomendo que vocês promovam oficinas em que alguns recursos sejam construídos pelos próprios docentes de um modo lúdico, de um modo tranquilo, sem que haja aquela impressão de que o tempo esteja sendo perdido, sabe? Porque os professores não estão preenchendo nada no sistema, porque eles não estão diante do computador, mas o docente também precisa de momentos de criação, momentos de interação. Então, por que eu tomei como exemplo a nossa atividade lá em Miracema? Porque eu falei para as meninas levarem dinâmicas lúdicas mesmo, com balões. Aí elas falavam, não professor, mas
6 horas da tarde. Será que alguém vai se interessar por essas atividades envolvendo balões, envolvendo brincadeiras? Eu disse sim, e deu super certo. A gente conseguiu abordar assuntos importantes, fazendo todo esse aquecimento, toda essa ruptura em uma rotina, às vezes, muito fria, né? Muito, digamos assim, previsível, dura, exatamente. Então, envolvam os professores na construção dos brinquedos heurísticos, né? Para isso vocês precisam levar alguém que entenda um pouquinho desse assunto. Tentem incluir as tecnologias, mesmo aquelas compradas, através de treinamentos, de roleplay, né? De representações teatrais que façam os professores se verem, se sentirem no lugar de alguma alteridade deficiente, de algum indivíduo que tenha alguma deficiência, entende? Algo nesse sentido. Não no sentido da imposição, da exposição associada à aprendizagem mecânica, mas na prática ativa mesmo. Conforme a professora disse, se o professor não se apropriar desse processo de construção e do que vem a ser a inclusão, ele não vai participar de modo efetivo. Gente, estamos chegando ao final. Nós queremos agradecer o Ladislao por reservar esse tempo para estar aqui conosco, né, para esse debate hoje à tarde. Queremos agradecer vocês também por estarem nessa atividade, se inscreveram nela, portanto, tem interesse nela. E amanhã a gente tem duas atividades. Vou passar aqui para a nossa cerimônia a lista para fazer, né, momento final. Agradecer a presença, né, do pessoal na palestra, foi muito gratificante vocês aqui com a gente essa tarde. Então a gente finaliza, né, a nossa tarde nesse